Aleluia. Pega a tua Bíblia, irmão. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Aonde com certeza Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Amém? Glória a Deus. Capítulo 8, Atos dos Apóstolos. Diz aqui o título, né? A primeira perseguição à igreja. Atos 8, a parte B, né, do versículo, porque começa lá em cima, né? Terminando lá, já o que aconteceu a Estevão. Nós vamos pegar a partir da onde está escrito naquele dia. Amém? Atos capítulo 8 diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém? Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti pela Tua palavra, pela liberdade de poder ouvir o Teu Evangelho, aquilo que o Senhor tem para nós a cada dia. Nos ensina mais uma vez nessa noite. Precisamos do Teu Espírito, ó Pai, nos conduzindo em cada palavra a ser aqui dita nessa noite, para que todos possam compreender a Tua vontade e o Teu querer. É o que pedimos. Glorifica a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. A palavra que nós lemos aqui, irmãos, se dá logo após uma grande perseguição ser levantada contra a igreja, contra o povo de Deus. A Bíblia diz que antes dessa perseguição, um homem chamado Estevão anunciava com ousadia, com intrepidez, e a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Ele pregava e anunciava aos judeus, anunciava às pessoas a respeito de Jesus Cristo. Era ele um incumbido por Deus de levar a palavra do Senhor àqueles homens que ali se encontravam. A Bíblia diz que muitos eles enfureceram e se levantaram contra Estevão e o mataram apedrejado. Estevão, portanto, olhando para o alto, quando estava ali sendo apedrejado, diz a palavra de Deus, que ele viu os céus abertos e Jesus Cristo assentado à direita de Deus. E ali o Espírito Santo, na vida de Estevão, pronuncia a mesma palavra que Jesus um dia ali na cruz havia pronunciado. Estevão diz em voz audível que não fosse imputado naquelas pessoas os seus pecados, porque eles não sabiam o que faziam. A palavra de Deus começa a ser perseguida. A palavra que saía da boca daqueles homens, anunciando o reino de Deus, anunciando a respeito de algo que Jesus Cristo tinha ensinado, começa a ser perseguido. Essa perseguição se levanta diante desses homens intitulados, alguns deles apóstolos e outros conhecedores da palavra de Cristo, que foi anunciada a eles por meio destes que receberam essa incumbência. Eram eles os primeiros missionários, os primeiros homens a levar o Evangelho a toda a Judéia, Samaria, Jerusalém e, segundo Jesus, até os confins da terra. Se hoje nós temos essa palavra, se hoje nós podemos dizer que somos cristãos, nós devemos a esses homens
a atitude que eles tomaram diante da dificuldade, da adversidade, de não desistir e com a sua própria vida, eles pagarem o preço para que essa palavra continuasse fazendo o que ela faz até hoje, que é libertar o cativo e o oprimido das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Então nós vemos aqui que Paulo, segundo a Bíblia aqui, ainda o chama de Saulo, era um desses perseguidores. Ele obtinha das autoridades autorização para prender e matar até, se possível, os cristãos. A Bíblia aqui ensina que ele assolava de casa em casa os cristãos, entrando por estas casas e os arrastando pelas ruas. A Bíblia diz homens, mulheres e quem estivesse na frente dele. Então, eles tiveram que sair dali de Jerusalém fugidos. E fugiram cada um deles para um canto da terra, para um lugar, aonde nesse lugar, quando chegaram, começaram a pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra, anunciando aquilo que eles haviam recebido do Senhor, anunciando aquilo que eles haviam entendido como cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito de Cristo, a respeito do Messias. Agora este homem, Filipe, ele desce a uma cidade chamada Samaria e anunciava-lhes, diz a Bíblia, a Cristo. Nós vemos que essa cidade, ela já tinha sido impactada anteriormente por uma mulher samaritana que teve uma conversa com Jesus Cristo à beira de um poço. E ali a palavra de Deus diz que Jesus Cristo se anunciou a ela como sendo o Messias, porque os samaritanos também esperavam o Messias. Então agora Filipe, tendo já, com certeza, algumas pessoas ali sabedoras de que o Messias haveria de vir, Filipe anunciava-lhes a Cristo, mostrando para eles que Jesus Cristo, aquele homem que foi crucificado, e que depois de crucificado foi morto, e depois de morto ressuscitou ao terceiro dia, era o Messias esperado. E a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que as multidões atendiam unânime às coisas que Filipe dizia, porque Filipe trazia a eles uma mensagem de esperança, uma mensagem de algo que há muito tempo eles tinham o desejo de que se cumprisse no meio deles, de que chegasse até eles. Interessante que junto a eles, ou no meio deles, havia muitas pessoas com dificuldades espirituais. A Bíblia diz que os espíritos imundos, eles saíam gritando, eles saíam correndo e gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, porque ouviram a mensagem que Filipe pregava. Ouviram o evangelho que Filipe anunciava. Ouviram ali a palavra que propriamente eles esperavam o cumprimento. Eles tinham uma esperança messiânica. E agora Filipe levava até eles que o cumprimento das profecias era Jesus Cristo de Nazaré, que havia sido crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia. O que nós precisamos e devemos aprender a respeito do Evangelho, a respeito daquilo que a Bíblia diz, é que todas as coisas que nos eram propriamente prometidas ou que poderia nos trazer a paz, poderia nos trazer a vitória, já estão em Cristo Jesus ali propriamente. Quando ele ali no alto do Gólgota, ele diz, está consumado. Tem até uma pastora, ela tem um hino, e nesse hino ela diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas para que essa herança ela possa fazer parte da nossa vida, para que as promessas da Bíblia ela possa se cumprir dia após dia na nossa vida, nós precisamos ter um entendimento a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina. A respeito daquilo que a Bíblia, ela nos mostra como verdade, como princípio de uma obediência àquilo que está escrito.
àquilo que nos foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta somente eu ter uma Bíblia na minha casa, com ela ali sempre aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, que isso não vai fazer diferença nenhuma, nem na minha casa, nem na minha vida, nem na minha família. A palavra que Filipe anunciava era uma palavra que ele tinha retido para ele como uma palavra viva, como uma palavra de alguém que prometeu e cumpriu, e que continuava cumprindo dia após dia tudo aquilo que ele tinha ouvido a respeito de Cristo. Porque Filipe não tinha uma Bíblia. Filipe não tinha na sua mão um livro como esse que nós temos. Filipe não tinha na sua mão uma regra, ou até nós podemos dizer, um estudo prático das Escrituras. Não, ele tinha na sua vida um testemunho vivo daquilo que Cristo tinha prometido. Porque a Bíblia diz que Filipe era cheio do Espírito Santo. O que nós precisamos entender e compreender, que hoje em dia nós temos visto e ouvido muitas coisas que não se relacionam com aquilo que Deus diz na sua palavra. Muitas vezes nós ouvimos isso de líderes, de pastores e até dentro de igrejas, que segundo Pedro, fazem negócio do povo de Deus. A palavra de Deus aqui mostra que Filipe, ele sai fugido de onde ele está. E alguém que sai fugido, ele não tem tempo para aglomerar muitas riquezas ou até mesmo ter muitos bens em sua posse. Ele ajunta o que pode ajuntar e o mais rápido possível ele deixa aquele lugar. Mas Filipe, quando ele sai, e também os outros que saem para outras partes, eles saem com uma alegria no coração e com uma boa nova para anunciar aonde eles chegassem, que o Messias já estava no meio deles e tinha estado com eles. E agora era ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus ressurreto, que na vida deles operava milagres, sinais, prodígios, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Nós vemos Pedro e João chegando no templo. A Bíblia diz a hora da oração. E ali no momento que eles estão chegando no templo, está ali um paralítico, que a Bíblia mostra que ele era colocado na porta do templo, porque não podia andar. Aquele paralítico era colocado ali na porta do templo, porque muitas pessoas iam a esta oração. A prática entre os judeus de oração é uma regra sagrada. Aquele paralítico era colocado na porta do templo para que, passando por ali, aqueles que frequentavam a oração pudessem lhe dar algum dinheiro. Ele vivia de esmolas e ele tinha alguém que o levava até ali. E talvez até essa pessoa pudesse se beneficiar daquilo que ele ganhava no momento em que ali ele estava pedindo esmolas ao povo. De repente a Bíblia diz que vem 2 homens também para a oração. Só que esses homens não têm nada, não têm dinheiro. Só que esses homens não têm posses, não têm bens. Mas eles têm algo que aquele ser humano que era colocado ali precisava. Eles tinham na vida deles a certeza do cumprimento da profecia sobre Jesus Cristo Messias. Eles tinham na vida deles uma autoridade que foi lhes dada pelo próprio Messias depois que havia ressuscitado. Jesus disse: toda autoridade me é dada nos céus e na terra, após a sua ressurreição. Até um certo momento, enquanto ele andava aqui nesse mundo, a sua autoridade poderia até ter um certo limite em muitas coisas. Mas após a sua ressurreição, a sua autoridade é ilimitada, tanto no céu como na terra. E ele diz: toda a autoridade agora me é dada. Toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto, ide. E eles foram. Eles acreditaram no que Jesus, o Nazareno, tinha lhes dito. E chegando no templo, eles olham naquele homem que estende a mão para eles. E eles dizem: não temos prata nem ouro, mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aquele homem, de um salto, levantou, começou a andar e a glorificar a Deus pela maravilha que tinha sido operada na vida dele. Todos nós aqui,
O que nós mais necessitamos na nossa vida não é ouro nem prata. O que nós mais necessitamos na nossa vida não é bens materiais. O que nós mais necessitamos na nossa vida é receber uma autoridade de Deus para proclamar o reino de Deus em meio a situações que nós temos visto e ouvido das pessoas e como elas estão vivendo. Pessoas que têm chegado até você e têm dito que às vezes não consegue dormir à noite e têm dito que às vezes no trabalho onde ela está tem sido atormentada por espíritos malignos. Pessoas que têm chegado até você e têm dito que ali aonde ela mora, alguém fez para ela uma obra de macumbaria, de feitiçaria, e agora, a partir daquele momento, a vida dela se tornou um inferno, a família dela se tornou um inferno. O que nós temos dito para essas pessoas, o que nós temos falado para essas pessoas quando somos notificados de tais situações? Como é que nós temos reagido diante das impossibilidades que o diabo tem apresentado diante de nós, que o diabo tem mostrado diante de nós? Como é que a igreja tem se posturado quando algo espiritual da parte de Satanás, de seus demônios, confronta a nossa fé? A Bíblia mostra que esses homens, eles tinham uma vida diferente, eles tinham um modelo diferente e eles tinham uma autoridade diferente desta que nós temos presenciado em nossa época. Eles chegavam aonde as coisas estavam ruins e essas coisas se tornavam boas. Eles levavam as boas novas do Evangelho. Eles faziam a diferença. Eram pessoas que tinham sobre si uma autoridade de Deus para desfazer as obras do diabo. Porque João escreve que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Certa vez aqui, nesse mesmo texto, nós vamos encontrar um homem chamado Simão o Mago. Se você na sua casa depois percorrer o restante desse texto, você vai ver falar sobre esse homem. Esse homem era um grande vulto na cidade, na região de Samaria. Porque ali, diz a Bíblia, ele iludira o povo há muito tempo com suas mágicas, com seus feitos, com suas realizações místicas, espirituais, entre aspas. E ele era tido como um grande vulto. Para você entender melhor, você pode até compreender agora como eu vou dizer que era a situação desse Simão Mago. É como aquela pessoa que chega até você e os problemas estão assolando sua vida, ou assolando a vida de um amigo, ou você fica sabendo que os problemas chegaram até aquela pessoa e alguém diz, vai lá no São José do Morro, porque o homem é forte. Vai lá no São João, não sei das quantas, porque ele é poderoso nessas obras aí. Ele destrói qualquer situação complicada na vida das pessoas. Esse era o estado desse cidadão em Samaria chamado o Grande Vulto. O grande poder, o homem que fazia coisas tremendas no meio do povo e que era por todos seguido de perto. Quando ele vê Filipe operar sinais miraculosos, coisa que não era ilusão de ótica, mas realidade diante dos olhos dele. A Bíblia diz que ele aderiu à palavra, e ele creu, e foi até ele mesmo batizado. Andava junto com Filipe. Mas o seu coração ainda não tinha mudado, o seu coração ainda não tinha sido transformado. E quando em Jerusalém fica sabido que a palavra de Deus tinha alcançado os samaritanos, Pedro e João descem até lá. Saem de Jerusalém e vai ver como é que estão andando as coisas por lá. E começam a orar pelas pessoas, e as pessoas começam a receber o batismo no Espírito Santo, que era uma promessa de Deus. Uma promessa de Jesus para todos aqueles que creem. Então hoje, irmão, dificilmente nós vamos ouvir e nós vamos até entender como é que uma pessoa ela vive sem buscar esse batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque não lhes é anunciado que existe esse revestimento de poder
que vem sobre a vida do cristão depois da sua conversão. Então, quando a igreja recebe a palavra, quando os cristãos recebem a palavra por Filipe, desce para lá Pedro e João. E vão orar para aquelas pessoas receberem o revestimento do poder. E Simão, o mago, ele sendo um grande vulto, ele sendo um grande enganador nas artes, espirituais e ilusionistas, ele olha aqueles homens fazendo também sinais e maravilhas, e ele chega até Pedro, e ele quer comprar aquele poder que Pedro tem. Ele quer, de certa forma, se beneficiar daquilo que Pedro fazia, daquilo que João realizava pela graça de Deus. E ele chega até esses homens, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, no capítulo 8, versículo 18, de Atos mesmo, e ele diz o seguinte: vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio deste o dom de Deus. Não tem parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Simão, o mago, agora depois de convertido, ainda não tinha desistido da sua ganância, desistido da sua grande necessidade de poder e de ser o maior e de ser aquele que aparece em meio à sociedade. Ele vê alguém que faz algo que não é uma ilusão, que não é ali um engano, mas sim um poder real. Ele sabe que na vida dele não tem aquilo, ele sabe que na vida dele não tinha aquela unção que estava sobre aqueles apóstolos e sobre a vida de Filipe. Ele andou muito tempo perto de Filipe, sem contudo receber o dom de Deus, o Espírito de Deus sobre a vida dele, o revestimento de poder sobre a vida dele. Mas a Bíblia informa por que Simão não foi revestido desse poder. Porque ele achou que com o dinheiro, ele achou que com as coisas materiais ele poderia comprar a Deus. Ele poderia fazer com que Deus lhe concedesse algo espiritual. Mas Pedro disse que o dinheiro dele deveria servir para a própria perdição dele. E ele não tinha parte nem sorte junto àquele ministério. Ou seja, que a igreja não estava colocada sobre a terra para vender bênção. Que a igreja não estava colocada sobre a terra para cobrar pela bênção. Que a igreja não estava colocada sobre a terra para impor as condições materiais que a bênção ia exigir. Mas Pedro disse para ele: o teu coração precisa se endireitar. O teu coração precisa ser reto diante de Deus. O teu coração precisa ter, como diz o salmista, os caminhos aplainados, para que você tenha esse dom de Deus. O teu coração precisa deixar o fel de amargura, porque um coração amargurado não pode ser templo, não pode receber o Espírito de Deus na sua plenitude. Pedro ainda continua dizendo a ele que a vida dele estava em fel de amargura e em laço de iniquidade. Era um crente batizado, era um homem que hoje facilmente representa a ideia de muitas lideranças e de muitas igrejas que se dizem evangélicas existentes na face da terra. Porque Simão tinha muitos seguidores. Houve até uma doutrina chamada simonismo, que relaciona o gnosticismo com o sincretismo religioso, que foi combatida pela igreja, que foi ali alertada por vários pais da igreja a respeito dessa doutrina, que procede de Simão, o mago, que engana as pessoas,
que leva as pessoas a serem iludidas com relação ao poder de Deus, com relação àquilo que Deus prometeu, com relação àquilo que Deus nos deu gratuitamente mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Essa doutrina é facilmente divulgada e vista hoje diante dos nossos olhos, aonde as pessoas vendem, aonde as pessoas compram a bênção de Deus. Mas Pedro disse que isso não é possível. Pedro disse que isso não tem parte nem sorte no ministério que Cristo estabeleceu sobre a terra. Pedro disse que o coração desse homem não era reto, não era direito diante de Deus. E quantas pessoas hoje não têm um coração direito diante de Deus? Não têm um coração reto diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é o único que em seu tribunal vai julgar, fora o íntimo, aquilo que eu e você não sabemos, aquilo que não está exposto diante dos nossos olhos. Ou seja, Deus vai julgar a intenção dos corações. É por isso que naquele momento, o coração de Simão é descoberto diante de um homem de Deus. O coração de Simão está como um livro aberto diante de um homem cheio do Espírito de Deus, que era Pedro. E Pedro diz para ele: o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Samaria estava começando a receber o Evangelho. E logo o diabo já enche o coração de um homem para colocar imposições a respeito do reino de Deus que era lhes oferecido gratuitamente por Filipe. Aquele homem que havia ganhado muito dinheiro ali naquela área, que havia dominado as pessoas por suas ilusões mágicas, agora tentava se infiltrar no Evangelho, tentava levar um Evangelho que condizia com o pagamento de bênçãos, o pagamento de ações do Espírito de Deus sobre as pessoas. A história desse homem, não posso afirmar se é verdade, porque não está aqui na Bíblia. Mas os livros apócrifos diz que Simão, o mago, ele levitou diante de Pedro. E ele levitando diante de Pedro, Pedro repreendeu o espírito que estava ali na vida dele, e ele tomou uma queda de uma altura que propriamente tenha lhe causado alguns desastres físicos. Simão, o mágico, ou o mago, como a Bíblia aqui está dizendo, era propriamente um feiticeiro, era propriamente uma pessoa que trazia para o povo, ou que queria trazer, melhor dizendo, para o povo, um evangelho mistificado com feitiçaria, com bruxaria, com coisas que a palavra de Deus não ordena, nem condiz com práticas que elas próprias produzem no meio do povo de Deus. Então, se nós queremos entender a palavra de Deus e receber de Deus tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos arrepender e voltar para uma vida cristã segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Não adianta deitar a cabeça em fronhas ungidas. Não adianta levar para dentro de casa para destruir as obras do diabo um pouquinho de sal consagrado. Não adianta. Isso não é evangelho. Isso não é o poder de Deus. Isso descende do mesmo Espírito que um dia falou o coração de Simão, o mago, que ele podia comprar o poder de Deus, que ele podia modificar o evangelho que estava sendo pregado. Mas a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, que passarão os tempos, passarão as épocas, mas a sua palavra não há de passar. Se nós entendemos que queremos uma vida de liberdade no reino, uma vida onde poderemos viver com a autoridade de Cristo, para que Satanás, para que os demônios, para que todos aqueles que se levantam contra a nossa vida entendam
que sobre a nossa casa, sobre a nossa família, há um sangue imaculado, há o sangue do Cordeiro, e que a Bíblia diz que praga alguma chegará à nossa tenda, nós precisamos ter um coração reto diante de Deus. Nós precisamos viver um evangelho não somente no domingo. Nós precisamos viver um evangelho não somente na presença das pessoas, mas todos os dias da nossa vida, uma vida centralizada no poder e na unção do Espírito de Deus. Precisamos compreender que um evangelho sem poder, um evangelho sem unção, um evangelho sem a palavra como respaldo daquilo que nós vivemos, é uma religião fraca, é uma religião como as demais e como as outras aí que estão sendo evidenciadas no nosso mundo. Agora, esse evangelho de poder, esse evangelho que Filipe vai pregar em Samaria, e Filipe vai anunciar naquela cidade, os demônios ouviam e saíam correndo, gritando das pessoas que estavam possuídas por eles. Então nós entendemos, irmãos, que a oposição de Satanás, ela vem de certa forma a levar a nossa vida, a nossa mente, a compactuar com coisas mundanas, com coisas que não glorificam a Deus, com coisas que não são de Deus. O inimigo muitas vezes, o adversário muitas vezes, ele nos faz gastar tempo com coisas que não vão edificar a nossa vida, com conversas que não vão trazer benefício para a nossa casa. Ele nos leva às vezes a ficar tempos e tempos diante ali de uma situação que não traz nenhuma edificação pessoal e nenhuma edificação espiritual. E quando somos desafiados pelo Espírito Santo a passar 10 minutos em oração, quando somos desafiados a passar alguns momentos em oração, a nossa vida em si, a nossa resistência em si contra essa operação do Espírito Santo é logo manifesta. Nós temos tempo demais para uma conversa ali na rua ou com os amigos. Nós temos tempo demais diante das redes sociais, diante da televisão, mas temos tempos de menos com a palavra e com a oração. Aí está o fracasso de muitas vidas e o sucesso de muitos mercenários, quando colocam nas faixas e nos outdoors de suas igrejas, que ali naquela noite terá uma oração forte para a cura, para a libertação, para a restauração dos lares, para a quebra de feitiçarias, de macumbarias. O sucesso desses homens, desses mercenários do Evangelho, só é evidente porque existem crentes fracos na fé. Porque existem crentes que não acreditam naquilo que Jesus fez por eles na cruz do Calvário. Porque se houvesse crentes, homens e mulheres de Deus que se dizem crentes, sabedores da realidade do que a Bíblia ensina, o fracasso dessas empresas chamadas de igreja já era eminente a todos os povos. Vejam suas reuniões para você ver. A maioria que está ali é crente. A maioria que está ali diz que é crente em Jesus. Aqueles que estão aglomerados em milhares de milhares para receber libertação dizem ser crentes em Jesus. Mas a Bíblia diz algo que não é mentira. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, existe alguma coisa errada. Existe algo que nós ainda não entendemos, não compreendemos acerca do Evangelho. Se existe uma entidade maligna me perseguindo, me perturbando ou habitando propriamente em meu coração e em minha mente, eu não entendi ainda o Evangelho. Eu não compreendi ainda o Evangelho. Porque a partir do momento que eu compreendo o Evangelho, que eu entendo o Evangelho, a Bíblia diz que eu me torno habitação do Espírito Santo de Deus. E eu creio que Ele não divide o nosso coração com nenhum espírito imundo. Então nós temos que entender, irmãos, algo que está escrito aqui, que é muito importante no versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as. Por que ouvindo-as?
Porque Jesus disse assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que muda você, o que muda a minha vida, o que muda a nossa situação no reino espiritual não é escutar a palavra. Não é simplesmente sentar-se diante de uma televisão e achar tremenda uma pregação que está sendo ali ministrada. Não é isso. O que vai mudar a nossa vida no reino espiritual é ouvir a palavra de Deus. Porque quando ouvimos a palavra de Deus, ela causa em nós uma mudança, uma atitude. Ela opera em nós uma mudança, uma atitude diferente. Ouvir a palavra de Deus não é apenas sentarmos diante de algo que está sendo pronunciado como uma evidência daquilo que Jesus fez. Não é isso que a Bíblia aqui diz. Eles estavam ouvindo a palavra e vendo os sinais que ele operava. Nós precisamos ouvir essa palavra. Você precisa orar a Deus, eu preciso orar a Deus e pedir para Deus que nós precisamos ouvir a sua palavra. Você precisa orar a Deus pela sua igreja, pelo seu pastor, para que ele jamais tire essa palavra do púlpito, para que ele jamais coloque dentro da igreja que você frequenta entretenimento, para que ele jamais coloque dentro da igreja que você frequenta satisfação para a sua carne e não para o seu espírito, porque existem muitos lugares que não tem mais tempo para se pregar a palavra de Deus. Existem muitos cultos que começam e terminam sem a pregação da palavra de Deus. É apenas um entretenimento espiritual maquiado de ações e de operações do inimigo para que nós não tomemos posse de tudo aquilo que Jesus tem para nós. O Evangelho, Paulo disse que ele não se resume em palavras apenas. O Evangelho ele não se resume em uma apresentação de teatro apenas. O Evangelho ele se resume no poder de Deus sobre a sua vida, no poder de Deus sobre a sua casa, no poder de Deus sobre os seus negócios, no poder de Deus sobre a sua saúde, no poder de Deus sobre a saúde dos seus filhos, sobre o seu casamento, sobre aquilo que você está fazendo nesse mundo. O poder de Deus tem que operar, tem que fazer a diferença, porque se você anda com Deus, nada, nem ninguém é uma oposição para você. Se você está com Deus na sua vida, se você carrega no seu coração o Espírito de Deus, aí a Bíblia diz, nós somos mais do que vencedores. Mas preste atenção, não é isso que você tem visto. Preste atenção se não é verdade o que eu estou dizendo. Não é isso que você tem visto ultimamente. Você tem visto ultimamente, são pessoas reclamando que não querem mais ir à igreja. O que você tem visto, tem ouvido ultimamente, não é o que Samaria viu e ouviu. O que você tem visto e ouvido são pessoas do caráter de Simão Mago, que querem apresentar o poder de Deus como um produto de compra, como um comércio, como um produto exposto em uma prateleira, aonde você escolhe o tipo de bênção ou o tipo do produto que mais lhe agrada e paga por ele e leva para casa. É isso que você tem visto e que você tem ouvido. É isso que muita gente tem falado e por isso estes estão se tornando desigrejados. Existe agora uma nova classe de cristãos. São os desigrejados. Porque não querem mais estar na igreja. Porque não querem mais fazer parte de um ministério. Porque se decepcionaram. Porque ali não mais podem desfrutar daquilo que Deus leva aos corações, que é a sua palavra. É a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos deixa de pé. É a palavra de Deus que nos dá atitudes de vitória em meio às adversidades, em meio às dificuldades. É a palavra de Deus que não nos deixa retroceder, mas muita gente
têm abandonado o Evangelho, porque dos púlpitos não tem saído mais a palavra que dá vitória, a palavra que dá ânimo nos momentos da dificuldade. E aí tem uma nova classe, os desigrejados. Mas a Bíblia diz algo muito importante em Hebreus, que nós temos que alertar, nós temos que estar até falando com as pessoas que esse não é o caminho. Hebreus capítulo de número 10, versículo 25. Até eu estava dizendo a uma pessoa nessa semana que queria fazer parte destes que não vão mais à igreja, que servem a Deus em casa, que dizem que tem Jesus no coração. Eu disse a essa pessoa: não faça isso. Se você quer abandonar sua igreja, procure um outro lugar que leva você ao conhecimento da verdadeira palavra de Deus, mas não entre por esse caminho, porque a Bíblia diz o seguinte, Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quando vemos que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia do retorno de Cristo. Está tudo aí em evidência. Está tudo aí diante dos nossos olhos. A maldade do coração do homem está fora de controle. A maldade do coração do ser humano está, como Jesus disse, que naqueles dias o amor de muitos se esfriaria por aumentar a iniquidade. Hoje eu estava vendo uma matéria onde umas pessoas num país aí, não quero citar o nome do país, eles injetaram sangue com AIDS nas laranjas que eram distribuídas desse país para outras nações, para outros povos. Pessoas que têm maldade no coração. Pessoas que pegam uma criança de 2 anos de idade e espancam essa criança até a morte, como nós vemos aí no noticiário. Pessoas que filmam a morte de outros e atiram em suas cabeças. E por ali nós podemos ver o barulho da bala, o reflexo, até mesmo a faísca da bala saindo do revólver, estourando o miolo daquele cidadão, sem nenhuma situação de remorso no coração. Por mais pura maldade. Isso tudo está diante de Deus. E a Bíblia diz que agora essa atitude de Satanás, trazendo para o nosso país esse sincretismo religioso no meio do Evangelho, aonde ali pessoas de uma religião e de outra religião se reúnem juntamente com um pastor do cristianismo para proclamar a liberdade religiosa e o ecumenismo e dizer que tudo é a mesma coisa. Esse país onde mais de 60 milhões de evangélicos, diz as estimativas, estão aí louvando e inventando hinos dos mais diversos repertórios, samba, rock, funk, dizendo que isso é louvor a Deus. É essa a mensagem que nós temos ouvido e que a igreja tem presenciado e que às vezes gasta 1h30 se divertindo e depois sai dali e vai embora. É esse o coração das pessoas que estão sendo colocados diante de Deus em avaliação e estão sendo julgados no fórum íntimo de Deus, porque Deus julga pensamentos internos. São esses os cristãos que não têm mais o desejo de proclamar o Evangelho, só de sustentar a sua vida diante da brincadeira, que eu posso dizer que é uma brincadeira que está sendo apresentada dos púlpitos para divertimento dos crentes. Filipe levava uma mensagem diferente. Filipe pregava um evangelho sério. Simão se converteu, ele creu. E a palavra creu, que está ali em Atos 8, é a mesma palavra que vai ser usada no decorrer do livro de Atos para aqueles que creem. Ele creu. Mas diante de algo maravilhoso que o Evangelho apresentava, diante da oportunidade de enriquecimento ilícito, Satanás encheu o coração dele. E ele queria comprar aquilo que ele não poderia possuir com um coração em laço de iniquidade e em fel de amargura. Nós temos que abrir os nossos olhos, irmãos. Nós temos que entender que Evangelho, a palavra que nos é anunciada, ela exige de nós uma atitude. Ela exige de mim e de você uma posição. Algo que as religiões não te cobram.
Algo que as seitas que estão por aí não te cobram. Agora o evangelho do reino não. A Bíblia diz aqui, ó, que estes ouviam, que estes unânimes atendiam ao que Filipe dizia, porque tinha poder do Espírito de Deus nas palavras de Filipe. E é isso que nós precisamos a cada dia da nossa vida. Nós não precisamos de entretenimento. Nós não precisamos, irmão, sair da nossa casa para ver um pregador ou alguém vir aqui contar histórias, piadas, anedotas. Não! Nós não precisamos disso. Para sustentar a nossa vida espiritual, nós precisamos ser confrontados pela palavra no nosso pecado. Naquilo que não é reto diante de Deus, naquilo que não é certo diante de Deus. Porque se isso não for confrontado, nós não vamos mudar. Nós não vamos ter aquilo que precisamos ter, que é o Espírito Santo de Deus sem medida na nossa vida. A unção que nos faz pertencer a Deus. A unção que nos faz realizar as obras de Deus. É isso que a palavra de Deus aqui nos ensina. A história bíblica não continua dizendo se Simão se arrependeu ou não. Se Simão, o mago, ele tomou uma atitude diante de Deus ou não. Porque a história termina ele pedindo para que Pedro ore por ele. Para que Pedro peça a Deus que sobre ele não venha as situações que Pedro disse que estava por vir. O coração dele estava em fel de amargura e em laço de iniquidade. Nós não sabemos, irmãos, quando Deus vai nos chamar. Nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta. É por isso que Pedro adverte a Simão que mude o seu coração, que se arrependa. Nós temos aí o testemunho nesta mesma semana de pessoas ou de pessoa que estava diante de nós em um dia e no outro já não estava mais, que sai de sua casa com um pensamento, só que esse pensamento não se concretiza porque não volta mais. Agora a ideia de cristianismo, a ideia de ser cristão, ela não está sendo pensada num conceito de eternidade. Ela está sendo pensada num conceito de materialismo. Aqui eu volto a dizer, esses homens não tinham nada além do poder de Deus e da certeza de sua salvação. Por isso eles não tinham medo. Por isso eles enfrentavam o perigo. Eles enfrentavam as dificuldades. Porque sabiam que o melhor para eles estava ainda no porvir. Agora eu te pergunto, a quem pertence a sua vida? A quem pertence a sua existência? Que ideia você tem a respeito do futuro que a Bíblia nos promete? Da salvação que a Bíblia nos promete? Qual é o seu conceito dentro do Evangelho? Você veio para o Evangelho porque queria parar de fumar? Você veio para o Evangelho porque queria manter bons relacionamentos e você viu na igreja que o povo é tudo bonzinho, certinho, bonitinho e anda com uma Bíblia debaixo do braço e você achou bonito? Você veio para o Evangelho porque as coisas estavam ruins lá no casamento e você recebeu uma promessa de alguém aqui da igreja, que eu duvido muito, que você vinha para a igreja e Deus ia mudar a situação do seu casamento? Você veio para o Evangelho porque você sentiu que era tempo de você parar com a farra, que era tempo de você parar com as noitadas, com a embriaguez e de viver uma vida mais temperada diante da sociedade? Por que você aceitou vir para o Evangelho? Por que você aceitou a sua fé? Essa era a pergunta de Pedro, ou poderia ser a pergunta de Pedro para Simão. Simão tinha um propósito. Simão tinha um interesse. Nós precisamos saber, irmãos, aonde estamos colocando o nosso pé. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, que nós entendemos a palavra de Deus, Deus está dizendo assim: você é pecador. O seu destino é o inferno. Mas como hoje você ouviu, entendeu, eu te dou uma oportunidade de você ir para o céu. De você entrar no meu reino. De você estar comigo no meu reino para sempre. Essa
É a intenção primeira do Evangelho. Você e eu reconhecemos que sem Cristo, a única coisa que nós merecíamos era o inferno. A única coisa que nos traria uma consequência de nossas atitudes era este lugar destinado na Bíblia, segundo a Bíblia diz, para o diabo e seus anjos. Então ouvimos a palavra, cremos no Evangelho. Então devemos colocar o nosso coração diante de Deus. Devemos colocar as intenções do nosso coração para serem avaliadas por Deus. Devemos aplanar os nossos caminhos. Devemos procurar na palavra de Deus o alimento para a nossa alma. Devemos intencionar aquilo que a Bíblia diz que é bom, que é agradável e que é recomendável para a nossa vida, para que possamos ter uma vida de vitória, de bênção e de paz. A paz que eu digo não é uma paz sem conflitos, não é uma paz sem atritos. A paz que eu digo é a paz de que mesmo nos conflitos, nos atritos, nós somos mais do que vencedores. Essa é a certeza de um cristão. Essa é a convicção que Cristo ensinou para aqueles homens. A cruz é um obstáculo a ser vencido. A morte é também um obstáculo a ser vencido. Tudo aquilo que se opõe a um verdadeiro cristão é apenas uma oportunidade de crescimento e de aproximação daquilo que chamamos de vida espiritual em Deus. De vida espiritual, andando na verdade, no Espírito que Deus nos oferece, para que possamos jamais se desviar daquilo que Deus nos tem ensinado. João diz que a unção que dele recebemos, ela permanece em vós. Ele diz isso. E que essa unção, ela nos faz viver a verdade. Andar na verdade. Vivenciar e até mesmo ter na nossa frente, diante dos nossos olhos, revelado as mentiras e as mazelas do diabo, para viver uma vida em santidade e retidão com Deus. Pedro diz, sede santos, porque Deus, ou seja, porque eu sou santo. Ele cita uma passagem do Antigo Testamento. Agora, se nós não temos esse desejo no nosso coração, nós precisamos pedir para Deus. Nós precisamos pedir para Deus que revele em nós a santidade dele. Que nos faça entender que o cristianismo é apenas uma preparação para entrarmos em um lugar que a Bíblia diz que lá nesse lugar não vai entrar nada que venha, de certa forma, macular esse lugar. Porque Deus é santo. Deus é santo e a sua santidade não se refere a apenas uma estátua ou a um lugar. Não, a santidade de Deus refere-se ao seu caráter. O caráter de Deus é santo. O caráter do Espírito de Deus é santo. O caráter de Jesus é santo. O caráter dos cristãos são ser santificados nessa tríplice santidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso caráter se baseia não no irmão, na irmã, no pastor, no irmão, na irmã, no bispo, não. O nosso caráter se baseia na tríplice santidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É ali que se baseia a vida de um homem de Deus, a vida de uma mulher de Deus. Não tem a igreja como rótulo de sua base de fé. Não tem o pastor como rótulo de sua base de fé. Tenha Deus como base de sua fé para a santificação. Olhe para Deus e veja se Deus faria o que você faz, o que eu faço. Pergunte para Ele. Meça o seu caráter com o caráter de Deus e diga, Jesus, você faria o que eu estou fazendo? Você veria o que eu estou vendo? Você pensaria o que eu estou pensando? Essa é a medida para a igreja. Essa é a medida para esses missionários, para esses homens que foram comissionados por Deus. Eles não tinham mais nada a perder. Eles desejavam só uma coisa: ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém?
Essa é, irmãos, uma mensagem da primeira perseguição da igreja. Quanto mais perseguia esse povo, mais a igreja crescia. Os pais da igreja, eles chegam a dizer que o sangue dos mártires era semente para o evangelho. Quanto mais eles oprimiam esse povo, mais eles oravam, mais eles se santificavam, mais eles buscavam a Deus. É isso que nós precisamos entender, que Deus é um Deus que se deixa conhecer. Segundo a história do cristianismo, na Bíblia, Deus é pessoal. Deus, ele se manifesta. Deus, ele fala com homens e mulheres, fracos como nós somos, pecadores como nós somos. Mas o que acontece? Hoje está criando, ou estão criando, referências humanas. As pessoas estão correndo atrás dos homens, porque estão se tornando o grande vulto, estão se tornando o grande poder. E o que acontece? Pessoas ficam aprisionadas, literalmente, a uma cartilha de mandamentos e de preços das bênçãos de Deus. Hoje é oferecido às igrejas, aos crentes, aos homens e às mulheres de Deus, entre aspas, um cardápio com o tipo de bênção que você quer. Se você quer a bênção financeira, tem lá a igreja que fornece. Se você quer a bênção para o casamento, tem lá outra igreja que fornece. Se você quer a bênção para a sua vida que está encrencada em alguns negócios, tem bênção até para tirar o seu nome da conta negativa do banco, porque tem testemunho a respeito disso. Agora, quem é que paga a conta para o bancário, eu não sei. Deus é que não é, porque Deus não é caloteiro. Tem pessoas testemunhando a respeito disso, e tem muitos endividados crendo que Deus faz isso. Em vez de procurar um trabalho e acertar sua dívida, vai nas reuniões para ver se Deus tira o nome dele da dívida lá do outro. E ferra o outro que vendeu, né? Tem muita gente acreditando que Deus é assim. Agora eu te digo que Deus é justo. A base do seu trono é a equidade. Equidade são a base do teu trono, diz a palavra dele. Amém? Vamos nos colocar de pé. E você vai orar a Deus. E vai falar com Deus a respeito do que você ouviu. Você ouviu a palavra de Deus. Você ouviu o que toda igreja, o que todo homem de Deus precisa ouvir, o que toda mulher de Deus precisa ouvir. Porque essa é a palavra de Deus. Ore a Deus, fale com Deus, para que Deus coloque o seu coração, para que Deus coloque o nosso coração. Vamos nos incluir nisso, em retidão diante dEle, para que possamos ter uma vida reta diante dEle, para que possamos ter os benefícios da cruz sobre a nossa vida, seja debaixo de sofrimento, de perseguição, de tribulação, não importa. Se você está debaixo dos benefícios da cruz, o sangue de Jesus está sobre a tua vida, está sobre a tua casa, está sobre a tua família, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ore a Deus, fale com Deus. Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos pela sua palavra, por aquilo que o Senhor tem nos fornecido a cada dia, Deus, como instrução, como direção. Ó Deus, para o fortalecimento da nossa vida espiritual, para que baseemos, ó Deus, a nossa vida no Evangelho da Tua graça, no Evangelho que é revelado pelo Teu Espírito a cada dia, que a nossa fé, que a nossa firmeza não esteja em homens, não esteja em pessoas, não esteja em templos, mas esteja na presença do Teu Espírito, Pai. Deus, nós queremos que o nosso coração seja tido, ó Deus, em retidão diante de Ti, que o Senhor sonde, perscrute o nosso coração e nos fale, ó Deus, segundo a Sua palavra, segundo a Sua vontade. Deus, traga sobre nós o temor da Sua palavra, traga sobre nós, ó Deus, a reverência nos cultos, ó Deus, a adoração ao nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Pai, que a Tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus, venha sobre todos aqui nessa noite, quebrando, ó Deus, todo o intento do adversário, quebrando, ó Deus, todo o engano do diabo e trazendo a realidade em cada vida, em cada coração, Pai.
leva-os debaixo da tua segurança, Deus. Abençoa cada vida agora. Eu profetizo sobre essas vidas a restauração do Senhor, a renovação do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, glória a Deus. Está até diferente, né? Pode sentar. Bendito seja Deus. É nessa unção, nesse poder, nessa autoridade que você determina a vitória sobre sua casa, sobre a sua família. Não é na sua autoridade, é na autoridade que Jesus te deu. Ele disse: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela sua palavra, te bendizemos. Te exaltamos nessa noite e pedimos que o Senhor leve teu povo debaixo da tua segurança, do teu amor, da tua misericórdia, que essa palavra continue ainda a ministrar aos corações de cada um aqui, e que alcance todos quantos ouvirem esta mensagem. Com a bênção do Senhor eu os despeço nessa noite, em nome de Jesus. E agora, irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as consolações do amado e doce Espírito Santo de Deus, venha sobre todos vós, sobre seus familiares, sobre esta cidade, e permaneça para todo sempre. E todo o povo de Deus disse? Amém. Todo o povo de Deus disse? Amém. Saúde seu irmão com a paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus.